Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nos chama a santificação e Ele fará. Ele diz: eu sou o Senhor que santifica. A nossa parte é responder essa unção, essa fé inicial pela presença do Senhor, em consagração diligente. Olhem, meus irmãos, a igreja primitiva, com vigílias, com jejuns, com o fato de estarem sempre reunidos ali, comendo pão, partindo o pão e meditando na palavra, exercitando os dons. É muito bom essa coinonia diária. Como disse o salmista no Salmo 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias junto com meus irmãos, meditando na palavra de Deus e contemplando a formosura do Senhor. Isso é uma coisa muito boa. Meus amados irmãos, a única maneira de nós calarmos as vozes é estarmos ouvindo a voz do Senhor. Olha, é tremendo. A ovelha conhece a voz do bom pastor. Para nós não sermos arrastados por essas sensações, emoções, vozes, é preciso nós nos enchermos da palavra de Deus, sabe? Isso é muito importante mesmo. A Bíblia diz em Colossenses 3, habite em vós ricamente, abundantemente a palavra de Deus. O fato de estarmos na luz, meditando a palavra de Deus e com a intenção de praticá-la, faz com que as trevas não nos apanhem. Aquele que anda na luz, as trevas não o apanham. Você vai certamente, como vejo em Atos dos Apóstolos, que eles discerniam os espíritos. Meus irmãos, a falta de discernimento dos espíritos faz com que nós sejamos engabelados pela nossa carne. Então, as emoções horríveis da carne nos arrastam para melancolia, tristeza, desânimo, impureza, paixão, avareza, preguiça, tantos sentimentos horríveis que atraem. A Bíblia diz em Gálatas 5,16, andai no Espírito e não cumprireis, você não vai ceder aos apetites e desejos da carne. Então, nós vemos que Jesus venceu essas vozes citando a palavra. Portanto, esse é o antídoto. Meus amados irmãos, o melhor antídoto contra a depressão, contra os piores desejos, sentimentos e pensamentos que nos atacam todos os dias, é nos enchermos do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Quero incentivar você que está realmente dizendo não a essas vozes que te chamam para pecar. Dizer não a essas vozes que te chamam para desobedecer. Com a unção do Espírito Santo, você tem plena condição de dizer não. Olha, dizer não a essas vozes é grande sabedoria. Quantas pessoas que são vencidas, que são hipnotizadas, arrastadas, dominadas por vozes. E você tem o Espírito de Deus para dizer não. Meus irmãos, quando Jesus diz: quem quer vir após a mim, renuncie, diga não, você está vendo? É uma coisa maravilhosa você estar dizendo não à sua carne, tendo essa condição e discernimento, que isto não vem de Deus. Discernimento e condição, a compreensão dos imensos e inesgotáveis recursos da graça. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie, a sua carne. Meus irmãos, todos os dias somos entregues à morte porque estamos neste mundo caído.
para escolhermos a vida. A nossa carne para nada aproveita, a nossa carne para ser renunciada, confessada e dominada, como diz Gênesis 4:7, pela unção do Espírito Santo. Se nós não diminuirmos essa unção liberada, se nós continuarmos nos consagrando, você vai ver como a carne não vai prevalecer. Jesus disse: Pedro, olha, nem 1 hora por dia você pode vigiar. Cuidado que a carne está fraca para você não cair em tentação. Olhem, meus amados irmãos, hoje o inimigo lucra muito, não só pela preguiça, mundanismo, ociosidade, mas também por ter um dia tão atarefado que não sobra tempo para orar. Isto é prioridade das prioridades, é como recarregar a bateria do celular. Estou aqui com 12% da bateria do celular, porque na madrugada de hoje um bêbado bateu e derrubou o poste da esquina. Estamos sem energia elétrica. A Copel aqui, que é a energia de Curitiba, Companhia Elétrica de Curitiba e do Paraná, já está consertando, Diz que até 1h30 da tarde vai voltar a luz. Então você veja, isso é prioridade. A luz em nossa vida é prioridade. Sem energia, como é que você vai poder fazer? Não tem nem como eu mandar essa mensagem se não voltar a luz, porque eu não tenho bateria, não tenho como recarregar a bateria, Não tem energia elétrica. Então veja como as coisas são simbólicas. Portanto, precisamos nos concentrar mesmo na consagração. Hoje é dia de orar, jejuar, meditar na palavra, fazer boas obras, estar envolvido nas coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Ele diz: bem-aventurado aquele que quando vier achar fazendo assim. Então já vivemos muito na carne, no mundo, no tempo passado, quando estávamos mortos, éramos pecadores. Agora o tempo que nos resta, vamos remir, vamos realmente aproveitá-lo para Deus. Porque nós já morremos, a nossa velha criatura, em Cristo, e ressuscitamos em Cristo. E essa nova vida que temos é para Jesus. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Como Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e o partir dessa terra é lucro. E nós estamos aqui, felizes nessa série maravilhosa, aprendendo a discernir essas vozes e dizer não a essas vozes. Isto faz com que nós nos livremos de grande peso, que o fardo de Jesus é leve, de grande prejuízo. Não vamos colocar nossa energia em pensamentos, sentimentos e desejos que não vêm de Deus, porque isso é como vampiros espirituais só para nos sugar. É a paixão para nos sugar, como vampiros. É a avareza, a preocupação, a ansiedade pelo dia de amanhã. É a mágoa, o ressentimento, a inimizade. É a impureza sexual. Olha quantas energias ruins nos cercam, como dardos inflamados, ao derredor, procurando nos seduzir via carne, para pensarmos, sentirmos e desejarmos obras mortas. Não coloque a sua energia nisto. Não gaste as suas palavras falando mal dos outros. Não perca o seu tempo com mundanismo. Isso aí é como comer isopor. Além de não trazer vitamina, proteína, ainda empacha todo o teu estômago. É horrível. Nós não fomos feitos para o mundanismo, gerados de Deus. Nós somos dos céus, cidadãos dos céus. A nossa comida, ele é do céu. Quando Elias comeu essa comida celestial, ele andou 40 dias e 40 noites. Então, há uma diferença entre aqueles que comem a comida celestial e aqueles que comem a comida deste mundo. Quando Daniel não quis comer na mesa do rei, que era uma comida idólatra, profana, ele foi visto depois que o seu semblante e a sua sabedoria avançou. Então, quando nós não nos misturamos, nos contaminamos com os manjares deste mundo, que é uma mesa de um demônio que nós não devemos participar, que é o mundanismo, o pecado, os convites do pecado, nós vamos crescer. Separação igual força. Quanto mais separado nós formos das coisas do inimigo, não fazer negócio com o inimigo mesmo. A nossa vida é muito preciosa, estamos decidindo a nossa eternidade. A unção nos ajuda, mas quem decide é nós. Ninguém vai para o céu na marra. Deus não manda ninguém para o inferno.
O homem está decidindo a sua eternidade, as suas escolhas determinam o seu destino. Porque se nós pecarmos voluntariamente, vamos morrer. Mas se nós escolhermos, pela graça, obedecer à palavra de Deus no Espírito, nós vamos só crescer e ganhar. Portanto, veja bem, essa questão da obediência da fé, dependendo da graça, porque sem a graça não há santificação. Sem a graça não há realmente, irmãos, nós vemos algumas igrejas neopentecostais que pregam doutrina de homens, né? E a santificação acéfala, que é uma santificação ascética. O rigor ascético é assim: a pessoa ela tem aquela consagração, mas é na carne, tentando ter mérito diante de Deus. E é uma consagração também que vai contra apenas a doutrina de homens. É para vaidade. A Bíblia diz em Colossenses 2,23 que não vence as impurezas da carne. Deus não assina embaixo. Não é uma santificação para amar, para perdoar, para curar os enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho genuíno. Não é para isso. É uma consagração para apenas combater doutrinas de homens. E é uma consagração humana. É a pessoa tentando ter mérito diante de Deus. Então, eu vejo muitas igrejas que pregam, às vezes, essa santificação humana, mas nós, na Gerados para a Graça, eu, pastor Riclave, o Bruno, a missionária Márcia, pregamos a santificação pela graça. Irmãos, é uma parceria tremenda. Enquanto você entra com a consagração diária, e não pode ser uma consagração apenas de uma vez por semana, como, sabe, durante o culto. Ali você adora, ali você ora, depois fecha a Bíblia e volta para sua vida secular. Não, momentos religiosos não adiantam. Se nós não aprendermos a andar com o Senhor no Espírito todos os dias, praticar fora da igreja o que nós aprendemos dentro da igreja, não vai dar certo. Deus não quer momentos religiosos, isso não vence Satanás. O crente morno, ele apanha do inimigo, porque ele pensa que momentos religiosos basta. Não, o Senhor diz: andai no Espírito em todo o tempo, em oração, vigiando em todo o tempo. Precisamos treinar as pessoas e ensiná-las que a vida cristã é uma batalha que não tem pausa. Mesmo em lazer, você deve estar no Espírito Santo. Não há pausa para pecar, brincar com as coisas espirituais, porque o inimigo não brinca de ser diabo. Então nós estamos numa guerra espiritual contínua. Nós estamos num campo hostil, nós somos peregrinos e forasteiros. O inimigo quer nos destruir o tempo todo. E nós estamos realmente chamados por Deus para dizer não a essas vozes que querem nos seduzir a pecar, atrair a Deus, extinguir o Espírito Santo. Portanto, a santificação pela graça é uma parceria maravilhosa, que essa consagração ela é diária. O Senhor diz: quem quer vir após mim, negue-se a cada dia. Então, essa ideia de mudar esse versículo é muito perigosa. Quando o Senhor diz a cada dia, não é 1 ou 2 dias por semana. Hoje eu estive muito ocupado, mas amanhã eu vou buscar o Senhor. Irmãos, cada dia que nós não nos humilhamos, não entregamos o nosso coração, não meditamos na palavra, nós retrocedemos espiritualmente. Não fica no mesmo lugar, não, é uma esteira. Retrocede. Você fica um pouco menos com condição para vencer no mundo espiritual. Não tem como prevalecer. É o que nós recebemos pela comunhão com Deus, a nossa força contra a batalha espiritual. Isso é espírito. Isso não entra em intelecto, questão humana. A carne para nada aproveita. O que eu sei e sou na minha condição humana não vence Satanás mesmo. É o que eu recebo de Deus diariamente, meus irmãos, nessa comunhão. É que é a força para lutar no mundo espiritual contra essas vozes. É assim que funciona. Eu me encho de Deus, eu consigo discernir e rejeitar essas vozes. Começo a ter pouca consagração, eu começo a ser enganado por essas vozes, eu começo a achar que essas vozes que se mexem com a minha carne ficam mais altas que a voz do Espírito Santo. É horrível isso. Quando nós não nos alimentamos espiritualmente, o preço que pagamos é uma vida horrível, dominada pelos piores sentimentos, pensamentos e desejos, escravizados, cegados. Meus irmãos, uma batalha que nós já vencemos. Perder
por falta de consagração, perder por falta de vigilância, de temor. Nós temos tudo para vencer. O Senhor não nos deixou órfãos. Ele veio habitar em nós, nos deu o seu Espírito Santo. É maravilhoso, é tremendo, é lindo, é precioso saber que Deus veio habitar em nós, para que nós possamos viver uma vida de vitória aqui, espezinhar o inimigo, derrotar as obras do inimigo e, além de tudo, ir para o paraíso com o Senhor. Olha, eu quero incentivar você. Continue recebendo unção, continue buscando aquilo que é bom. O Senhor diz: aquele que me ama deve estar onde eu estou, e se aquele me servir, Deus o honrará. É altamente benéfico, é altamente bom para a sua alma essa comunhão diária com o cabeça, Cristo, com o corpo. Você está nas lives, você está ouvindo a palavra de Deus, você está sós no seu quarto com o Senhor e também praticando essa palavra diante dos ímpios, ajudando aqueles que estão sofrendo, precisando do Evangelho de Jesus. Você pode ver que é um só capítulo. Eu li ali que o mesmo Deus de paz vos santifique, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, mas no 17 diz orai sem cessar, e no 19 diz não apagueis o Espírito. Você está vendo? No 18 diz em tudo dai graça. Então vivam agradecendo a Deus, adorando a Deus, vivam alimentando-se espiritualmente, orando em línguas, vivam realmente orando ao Senhor e também pelas pessoas. Você está vendo? Então você veja que está lado a lado ali, consagração e santificação no mesmo capítulo. Então, se nós queremos vencer essas vozes espirituais, é com armas espirituais. Se nós estamos em alta no espírito, porque aqueles que andam na carne, diz Romanos 8,8, não podem agradar a Deus. Se estamos cheios do Espírito, o Espírito consegue nos avisar, revelar, nos guiar em toda a verdade, nos ajudar nas nossas fraquezas. Então ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Ficamos bem, vamos dizer assim, munidos para vencer nessa batalha espiritual tão acirrada. Porque, olha, na carne não temos a menor chance. O inimigo, ele vem aí para matar, roubar, destruir. O que ele puder fazer para estragar, ele quer fazer mesmo. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é mais sábio que o capeta. E ele nos faz mais fortes. O salmista diz: olha, livrou-me do inimigo, porque ele era mais forte do que eu. Amados, nós somos feitos um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Se nós não nos achegarmos a Cristo, não nos revestirmos de Cristo, como diz Romanos 13, 14, nós não temos como vencer o inimigo que enganou a terça parte dos anjos. Nós estamos numa batalha onde realmente essas vozes fazem sentido à carne. É como se a carne achasse normal esses convites pecaminosos, pensamentos intrusos, desejos fora de hora. A carne aceita sim, e ela joga para a alma como um rio de lodo, como resíduos sujos e contaminados. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos socorrer a nossa alma, para que ela não ceda a essas vozes. Porque a alma só não vai ceder à carne se ela tiver assistência, supervisão do Espírito. A alma, muitas vezes, no passado, ela não tinha resistência à carne. Uma das melhores definições de amor uma das melhores definições que eu conheço. Amar é ajudar uma pessoa a conseguir algo que ela nunca conseguiria sozinha. Então o Espírito veio habitar em nosso espírito. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. O Espírito Santo veio habitar em nosso espírito para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele veio para ser um único socorro para a nossa alma dizer não à carne. Discernir, ou seja, entender que isso não precisa. Aí está o arrependimento, a metanoia. A metanoia é quando o Espírito consegue mostrar para a nossa alma como ele vê o pecado. Ele nos faz ver como Deus vê. Então a metanoia, o arrependimento, é você ver o pecado como algo abominável, ter nojo, você declarar guerra ao pecado, ver o pecado como algo que você não precisa. Então a metanoia é decidir que você não vai pecar,
que você não precisa do pecado, que você não quer o pecado, que você não tem aliança com o pecado, que você não tem paz com o pecado, que você não vai brincar com o pecado. Isso é maravilhoso. Então, o arrependimento é uma declaração de guerra contínua ao pecado, à carne, ao mundanismo. E essas sabedorias que vêm da palavra de Deus, essas fontes de sabedoria que vêm de Deus, todas as minhas fontes vêm de Deus, seja da palavra, seja da oração, da comunhão com os irmãos, todos esses canais, eles nos tornam realmente, diariamente, alertas, vigilantes, meus irmãos. Oh, como é maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo.